Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um trimestre de lição aí, começando hoje, né? O título é esse, ó, O Ministério de Paulo em Corinto. Vamos entender tudo aqui que Paulo fala em Corinto, né? 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, tá bom? Vamos entender sobre esse homem que Deus escolheu para ser apóstolo dos gentios, tá bom? Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma série de estudos agora, né? Que vamos iniciar hoje e que Deus nos abençoe e nos fortaleça com o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor pelo maná físico, que é a sua palavra, e também o maná físico, não, desculpa, o maná espiritual, me perdoe, o maná espiritual, que é a sua palavra, e o maná físico, que nós temos dia a dia, que Deus nos proporciona. Tá bom, irmãos? Primeiro o maná espiritual, que é a Bíblia, depois o maná, físico que nós consumimos. Tudo provém de Deus. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma série de estudos que vamos fazer em Teu nome e pela Tua graça e pela Tua bondade e misericórdia. Nós todos te agradecemos pelo maná espiritual, as Tuas santas palavras, e pelo maná físico que o Senhor nos dá a cada dia. A mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver ouvindo a Tua palavra. Nos perdoa dos nossos pecados, afasta o inimigo dos nossos caminhos, nos protege contra todo mal. Toma conta dessas pessoas que estão enlutadas neste momento, nesses países que deu terremoto, que a Tua graça seja derramada sobre essas pessoas que estão enlutadas. Querido Senhor, nosso Deus, nos fortalece com o poder do Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração, para se preparar para a Tua vinda, Senhor Jesus, que nós sabemos que está bem próxima. Nós te agradecemos, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso intercedor e nosso Salvador. Amém. Muito bem. O ministério de Paulo em Corinto. Queridos, que homem escolhido por Deus, hein? Queridos, a cidade de Corinto era idólatra, viu? Muito idólatra. Conhecida por um porto, tá? E as riquezas que eles tinham. E forte comércio também eles eram. Graças a um porto local, e as arquiteturas deles, as construção naval e as cerâmicas. Ou seja, Corinto era uma cidade evoluída na época. Uma cidade de porto, uma cidade de muito comércio, uma cidade de coisas, de construções mirabolantes, tá? Da época. Então era uma cidade muito visitada também. Tá bom? Ou seja, a cidade era importante, o centro financeiro daquela época. Ao mesmo tempo, era conhecida também por sua imoralidade. Ela também era conhecida por sua imoralidade sexual. Tá? Por seu pluralismo, religioso, e seus santuários dedicados a diversas divindades. Era uma cidade aberta à idolatria. Tinha vários deuses, várias igrejas de todo tipo de deuses também.
tá? Então, mas também era uma cidade aberta, sabe para quê? Para evangelização. Para evangelizar, era uma cidade aberta também, tá? Meus amados, né? Paulo, dotado do Espírito Santo, ele viu em Coríntio uma oportunidade de evangelizar. Vamos dizer que Coríntio era como se fosse a cidade de São Paulo, onde tem diversos tipos de religiões, onde todo mundo é acolhido e onde aceita tudo também. Vamos colocar assim, era a cidade de Corinto. Ali, nessa primeira lição de 1 Coríntios, fala do mistério de Paulo em Coríntio. Vamos dar uma lida aqui em Coríntios, né? Em Coríntios não, vamos ver Atos. Atos fala ali de Coríntios. Atos capítulo 18, versículo 9 até o 10. Até o 11 nós vamos ler. Atos 18, versículo 9. Está assim na minha Bíblia. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Ele deu de frente com uma cidade bem idolatra. Então, versículo 9. Portanto, eu estou contigo, Deus falou para ele. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha bem o que Deus falou para Paulo, né? Paulo, à noite, numa visão, Deus falou para ele isso. Não temas, estou contigo. E nessa cidade que você está vendo tanta idolatria, eu tenho muito povo aí, meu. É assim que Deus trabalha, meu irmão. E aí, o versículo 11 fala: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E Paulo não tinha intenção nenhuma de ir para Corinto. Nós vamos ver na lição. Paulo não tinha intenção nenhuma de ir para lá. Para essa cidade aqui. Mas vamos ver. No momento ele não tinha, né? Veja que mesmo uma cidade ímpia e imoral, mas Deus disse: tenho muito povo nessa cidade. O que falar da nossa cidade no tempo de hoje, hein, meu irmão? O que falar? Né? Das grandes cidades, das grandes Sodomas e Gomorras que existem hoje no mundo. O que nós vamos falar? Tem cidades que é focada na idolatria. Mas Deus está dizendo: tenho muito povo nessa cidade. Muita gente. Embora que Deus, né, quer que nós vivamos no campo, mas o nosso campo missionário é as cidades onde nós devemos evangelizar. Sabia disso? Embora Deus querendo que nós vivamos no campo, o lugar de evangelizar é na cidade. É no povão, é onde está o povo. O grande missionário inglês, William Carey, costumava dizer que consertava sapatos para pagar as despesas. Ele era um sapateiro, o William Carey, o Guilherme Carey. Mas quando perguntava para ele qual é a sua profissão, ele dizia: minha profissão é ganhar almas. Sou um pregador do evangelho. As pessoas, né, retrucavam ele.
você não tem uma sapataria? E ele dizia, sim, mas eu conserto sapatos para pagar minhas despesas. Mas a minha profissão é ganhar almas. Queridos, que bom, é? Que bom se nós tivéssemos a mesma visão de William Carey ou Guilherme Carey. Que bom, né? Nessa semana vamos conhecer um pouco do ministério de Paulo junto à igreja de Corinto. Como veremos essa igreja, né, como vimos aqui já falando dela, essa igreja tinha muitos problemas, tá? E não é muito diferente do que enfrentamos hoje. Não é muito diferente do que enfrentamos hoje. Agora, existe alguma comunidade sem problemas, eu te pergunto? Existe? Não, queridos. Não tem, tá? Agora, se não existe, meu irmão, que eu digo que não tem nenhuma comunidade sem problema. Não existe. Paulo enfrentou problemas nessa cidade com a mensagem, sabe do quê? Da cruz. Falando de Jesus. Vamos pedir que o Espírito Santo seja derramado em nós para que compreendamos e tenhamos a visão missionária de Paulo. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor. Tá? Paulo, o apóstolo de Jesus, chamado por Deus. É o próximo estudo. Vamos dar continuidade, tá? Paulo tinha convicção que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo tinha essa convicção. Muitos querem negar isso no tempo de hoje, né? Quando Judas saiu, os discípulos, né, escolheram num sorteio Matias. Mas, amados, na minha forma de ver, tá? Respeitando o pensamento de todos, Deus já tinha um apóstolo para colocar no lugar de Judas. Vamos ver isso na próxima lição. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. O missionário de Paulo em Coríntios. Nós vamos aprender muito essa semana. Tá bom? Vamos ficar juntos, porque o próximo estudo é esse. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. É amanhã de manhã, tá bom? Hoje só foi um spoiler, hoje só foi a introdução, né? Aqui da cidade de Coríntios. Nós vamos falar mais ainda, mas Deus tem um propósito na minha vida e na sua, meu irmão. Porque Deus falou para Paulo, durante a noite, numa visão, em que o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Deus está mandando você não se calar. Porque no lugar que você pensa que não tem Deus, é ali que Deus está. No lugar que você pensa que Deus não vai estar presente, meu irmão, é o lugar que você acha que não está, é onde Deus fala, aí tem bastante gente. Tá? Não é do jeito que nós pensamos, é do jeito que Deus pensa e Deus vê. Deus vê além do ser humano. Tá bom? Vamos entender isso. Né? Você indo na cidade da Aparecida do Norte, nem todo mundo ali segue a religião local, que é o catolicismo. Ali, a maioria das pessoas que trabalham fazendo santos, elas trabalham para sobreviver. Mas elas têm outro conceito da palavra de Deus. Você vê que coisa? Né? Um evangelista foi para lá e descobriu isso. Né? Que ali, aquele povo, né,
Nem todo mundo segue aquela religião, segue aquelas doutrinas. Tem as fábricas de santos, mas para sobreviver. E é ali que Deus fala, aqui tem muito povo meu. Não te cales. E esse evangelista foi para lá, falou de Deus, falou da cruz, apanhou, foi escorraçado, levou várias surras e montou a igreja lá e é lotada e o evangelismo corre frouxo lá. Com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus falou aqui, tem um povo meu também. Em todo lugar tem povo de Deus. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus coloca. E Deus sabe antes de nós saber. Entendeu, meu irmão? De onde você não espera é que nasce a flor. Amém? Muito bem. Até amanhã. Vamos conhecer mais aí sobre a trajetória aí de Paulo aí. Tá bom? Em nome de Jesus. Fica na paz e um bom final de semana. Tchau, pessoal.